Olha aí, pessoal, fogo no parquinho do PT, coisa que a gente sempre gosta de ver. Dessa vez, o embate é entre a senhora Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial do governo Lula ou alguma coisa assim, e o senhor Washington Quaquá, que é o prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro. Por quê? Por causa do senhor Domingos Brazão. Pois é, o Quaquá é um grande defensor da inocência dele no caso da Marielle Franco, obviamente ligada à sua irmã Aniele Franco, né? Então, isso causou um climão dentro do PT. O Domingos Brazão é muito amigo do Washington Quaquá, e inclusive ele recebeu ontem, dia 9, estou gravando esse vídeo no dia 10 de janeiro, a família do Domingos Brazão, e defende a inocência dele, fala que tá tudo certo aí, que não tem nada de comprometedor nesse sentido. Inclusive alfinetou a Aniele Franco, disse que tem gente na esquerda que nunca leu o processo para saber quem é culpado, se há provas ou não contra o Domingos Brazão, ou quem quer que seja. Enfim, a coisa ficou tão feia, o caldo deu uma entornada tão grande, que a própria Janja entrou nessa briga, pois é, junto com a Gleisi Hoffmann, obviamente do lado da Aniele Franco. E aí que fica a grande questão. A Aniele falou que vai acionar a comissão de ética contra o Quaquá, contra o Washington Quaquá aqui nessa história, e fica a grande pergunta, será que isso vai dar algum problema para ele? De quem que o Lula vai ficar do lado, né? Quem que o Lula vai apoiar nessa história? Porque o senhor Quaquá está com moral dentro do PT. Será que a Aniele Franco vai ser obrigada a engolir essa história e deixar baixo porque o chefe vai mandar? Vamos conversar aqui sobre esse tema, vamos analisar esse assunto, mas antes queria te pedir um favor. Avalie para mim este vídeo em matéria de som, do áudio dele, o que você está achando? Se está melhor, se está pior ou se está igual aos vídeos que eu gravo sempre aqui para o canal, porque neste vídeo aqui estou fazendo um teste com a captação de áudio para deixar mais fácil, deixar mais dinâmico o meu trabalho, mais do que eu já deixei em outras áreas, né? Para agilizar o meu processo de gravação e produção dos meus vídeos aqui. Então conto com o seu feedback. Se tiver ok o áudio, vou continuar fazendo dessa forma. Se você acha que teve uma queda na qualidade, me avise para eu voltar ao antigo padrão que eu tinha de renderização de áudio e tudo mais. Voltando ao tema agora desse vídeo aqui, por que que eu acredito que o Quaquá, o Washington Quaquá, tá com moral no PT? Bem, porque ele teve uma vitória expressiva lá em Maricá, essa é a verdade, na eleição para prefeito no ano passado. A gente sabe, eu tratei muito isso aqui no canal, o PT teve resultados muito ruins em matéria eleitoral, fez pouquíssimos prefeitos em regiões muito concentradas e em cidades não tão relevantes assim. Agora, o senhor Quaquá conseguiu se eleger aqui, eu não sei se essa cidade tem segundo turno, porque tem a quantidade lá de eleitores e tudo mais, só que ele ganhou com 73% dos votos. Então, realmente, o cara deu um banho na concorrência, sendo que, né, ele é petista, obviamente, sendo que o segundo colocado, seu adversário direto, era um cara do PL, né, esse Fabinho Sapo aqui. Então foi um daqueles vários municípios em que tivemos um embate PT versus PL, Lula versus Bolsonaro, e que o PT ganhou, né? Na verdade, o PT não ganhou na maior parte. Nos embates diretos, o PL foi vencedor. Então, o Quaquá ter vencido no embate contra o PL, um embate direto, e com uma quantidade de votos tão expressiva, assim, uma vantagem tão grande, realmente o cara ficou com moral nessa história. Olha só, o Edinho Silva, que é amiguinho do Lula, o Lula quer fazer ele ser presidente do PT a todo custo, tem eleições esse ano para o partido, né? Ele não conseguiu bons resultados na cidade dele, não conseguiu fazer a sua sucessora lá. Então, olha, se ele tem moral com o Lula, imagina o Washington Quaquá com essa vitória com V maiúsculo ali numa cidade importante, né? Maricá é uma cidade importante ali do Rio de Janeiro, de fato, né? Rio de Janeiro, uma região que o Bolsonaro, do qual o Bolsonaro se originou enquanto político, né? Então, é um resultado importante esse aqui, que nos leva a crer que dificilmente o Washington Quaquá vai ser punido de alguma forma. Por isso aqui, o PT não quer abrir mão de um prefeito muito bem eleito
Muito pelo contrário, o PT tá doido para conseguir manter o máximo essas pessoas aqui, né? Então, o Washington Quaquá recebeu, conforme eu falei, a família do Domingos Brazão. Tem aqui a foto deles, né? Do pessoal tudo junto aqui, lá, muito à vontade com o Washington Quaquá, sem dúvidas aqui. E ele falou o seguinte, né? Ele mandou aqui a real. Né, falou que leu o processo todo e não há sequer uma prova contra eles, né? Eu podia me calar e não me expor para defender alguém que já foi condenado pela mídia, mas não posso fazer isso, né? Agora, a Aniele Franco não gostou nada dessa história, é claro, como era de se esperar, e mandou aqui, né? O seguinte: inacreditável, depois de tudo que a gente passou, ver pessoas se aproveitarem e usarem o nome da minha irmã sem qualquer responsabilidade. E aí, ela inclusive acusou o Quaquá de usar, né, o caso da Marielle de forma repugnante contra a postura do governo e do partido, né? Não que eu ache que o governo não use o caso da Marielle Franco, usa sim, para fins políticos, né? Então, enfim, você sabe, né, o Domingos Brazão é acusado aí de ser um dos mandantes da morte da Marielle Franco. Ele foi conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né? Então, enfim, esse pessoal é complicado, sem dúvidas, né? É complicado. Então, tanto ele, o Domingos, quanto o Chiquinho Brazão estão presos preventivamente por causa disso aí, inclusive, né? Então, o Quaquá falou, mandou a real, né, que disse que não tem provas concretas e cabais contra nenhum deles aí e tudo mais, né, e ele falou que, sendo militante de esquerda, não tolera injustiça, seja contra quem for, né, mas a Aniele Franco falou que vai acionar o Conselho de Ética do PT contra o Washington Quaquá. Portanto, e aí a Janja e a Gleisi Hoffmann saíram em defesa também da Aniele Franco nesse sentido aí, né? A Gleisi Hoffmann falou que o PT luta desde o primeiro momento para que a justiça seja feita por Marielle e Anderson com punição para todos os criminosos e repudia as manifestações de caráter exclusivamente pessoal do prefeito Washington Quaquá sobre os réus e o processo, né? Já a Janja foi mais além, falou que o Quaquá o posicionamento dele é desrespeitoso com a memória da Marielle e do Anderson, e ele promove desinformação nas redes sociais sobre o andamento do caso, né? Então, realmente, a coisa ficou bastante interessante no PT, o pessoal tá batendo um pouco de cabeça nesse sentido aí, por causa de um tema, de um tópico, de um assunto que é muito caro para a esquerda. Esse aqui é o grande problema dessa história. Eles não estão brigando por algo externo, não estão brigando por causa de uma reação a alguma coisa que alguém fez, não. Eles estão brigando por causa de um tema que é mote de campanha de um monte de gente, é discurso sendo batido, é mantra desse pessoal do PT, desse pessoal mais progressista, da área mais progressista, mas todo mundo embarcou nessa história e o Washington Quaquá não tá nem aí, mandou a dele ali, falou, né, que realmente o pessoal tá condenando o Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, de forma incorreta, né, e ele falou aqui, né, que tem muita gente que só ganhou notoriedade na vida e construiu carreira a partir da morte da Marielle. Caramba, meu amigo, pra quem que ele tá falando isso aqui, hein? Pra quem será que ele tá falando isso aqui, hein? Não sei, fica a critério de cada um saber aí nesse sentido, né? Então ele falou que tem gente na esquerda que nunca leu o processo e sai acusando todo mundo aí, né? Tem um peso e duas medidas, você sabe que tá errado isso aqui que ele falou, não é assim, é 2 pesos e 2 medidas mesmo. É um erro que o pessoal comete na interpretação desse ditado popular aqui, né? E ele falou que agir assim é contra a ética e os princípios socialistas dele, né? É um cara da velha guarda, a gente sabe bem, do pessoal mais da foice e do martelo do PT. Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu acredito que não vai dar nada para ele nesse sentido, né? Então, a Aniele Franco falou que vai protocolar um pedido na comissão de ética do PT. Parece que sim, isso existe, né? Ética dentro do PT. Pois bem, né? E aí, não sei qual tipo de punição ele pode sofrer nesse sentido aqui. O que pode acontecer, né? Que tipo de repercussão pode ter para o Washington Quaquá, caso ele venha a ser condenado. Mas eu duvido muito que isso vai acontecer. E é o grande ponto aqui a respeito do PT, a respeito da esquerda, mas especificamente do PT. Quem manda no partido é esse senhor aqui, é o Lula. É ele que decide, é ele quem dá a palavra final em absolutamente tudo.
Então, se ele disser que é para deixar o Quaquá quietinho na dele, o pessoal vai deixar. E aí o Lula vai conversar com ele, fala, poxa, não fala esse tipo de coisa, causa um transtorno. E a coisa vai ficar por isso mesmo, porque, volto a dizer, o Washington Quaquá teve uma votação muito expressiva no ano em que o PT sofreu bastante para conseguir fazer prefeitos e fez uma meia dúzia de gatos pingados. Para onde que isso aqui vai? Eu não sei, mas quem vai decidir isso é o Lula. Será que ele vai ficar contra quem a mulher dele defende? A Janja está do lado da Aniele Franco. Será que o Lula vai ficar mesmo do lado do Quaquá? Acredito que sim. Mas vamos acompanhar essa história porque você sabe muito bem. Em briga de esquerdista, a gente sempre torce pela briga, né? A gente sempre torce para que a briga vença. Não se esqueça de comentar aí então o que você achou do áudio desse vídeo para me dar um feedback. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.